Glória a Deus, vamos lá. Prisões ou propósitos? Esse é o tema de hoje, Atos capítulo 5, verso 17. Prisões ou propósitos? Atos capítulo 5, verso 17 a 23. Vamos entender juntos? Amém, amém? Atos 5:17. Bom, diz assim, ó. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram ao sinédrio toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém lá. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós vamos falar nessa manhã a respeito de prisões e propósitos. Nós pedimos que o Senhor possa abrir os nossos olhos e a nossa visão espiritual diante desse assunto. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, e que o Senhor possa mudar a nossa realidade em relação a tudo que estamos recebendo. Por isso, Senhor, levamos cativos a Ti esse culto e clamamos pela intervenção e todas as prisões que nós estamos vivendo e enfrentando, o Teu Espírito possa nos ensinar e nos dar os propósitos. Assim, Senhor, a nossa oração, na autoridade do nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso, porque eu acredito piamente que Deus, Ele abre e fecha ciclos. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Deus é um Deus de transições, e Deus transiciona o seu povo em muitos momentos da história humana. À medida que Deus vai levantando os seus profetas, à medida que Deus vai levantando os seus homens e suas mulheres, para que eles sejam a voz e a boca de Deus na terra, você vai vendo que Deus contextualiza cada um dos seus no período em que eles estão vivendo, e Deus então ele começa a colocar a sua vontade e estabelecer o seu querer por meio desses ciclos que Deus está trazendo. Então alguns ciclos na sua e na minha vida eles são abertos, outros ciclos eles são fechados, e outros ciclos na nossa vida eles ficam em stand-by, eles dão uma paralisada, eles nem fecharam, nem findaram, mas também eles não seguem. Deus ele dá um stand-by, ele dá um break, né, no meio do processo. Então quando a gente olha para esse texto de Atos, nós vemos um momento na vida do apóstolo Pedro. Quando fala dos apóstolos que foram presos aqui, levados à prisão, Pedro é um deles. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos e o momento em que eles estão vivendo um avivamento. A igreja de Atos, ela vive um avivamento, ou seja, um transbordar da vontade de Deus, do Espírito Santo na terra. Deus está fazendo com que a igreja possa se tornar uma igreja constituída em meio aos milagres, aos sinais, aos seus prodígios, aos seus manifestos. E todos os discípulos e apóstolos estão vivenciando isso de maneira orgânica, prática, de maneira sobrenatural, vivencial. Só que Deus, Ele permite com que alguns dos seus agora estejam presos, a fim de que Ele possa cumprir um ciclo e possa iniciar outros ciclos. Mas durante esse tempo de encerrar e iniciar, Deus tem os seus propósitos dentro de uma prisão. E eu acredito muito que a igreja dos nossos dias precisa despertar para isso. Qual é o momento que nós, como igreja, estamos vivendo nos nossos dias?
O que Deus de fato está dando a você em particular, o que Deus está dando a mim em particular, e o que Deus está dando-nos no coletivo. Qual é o propósito de Deus no coletivo em que nós estamos? Por que será que Deus, às vezes, Ele desperta a sua vida no singular? Às vezes você está na sua casa, às vezes você está ouvindo um hino, às vezes você está orando, às vezes você está lendo algo, às vezes você está num relacionamento, numa confraternização, às vezes você passa por uma prova, por uma luta, seja qual for a circunstância, mas é como se uma janela se abrisse diante de você, e não se abriu diante dos demais, mas se abriu diante de você, por conta do momento singular em que você está vivendo, enfrentando e passando. E Deus então, Ele começa a partir dessa janela que se abriu a dar a você tudo aquilo que nós, assim de maneira figurada, chamamos de ferramentas. E a Bíblia chama de armas. Quando a Bíblia vai para o livro de Gálatas, a Bíblia fala, olha, as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Elas não são carnais quando você vai para Efésios. As nossas armas são poderosas em Deus para um tempo, para um fim. E Deus, nesse tempo e nesse fim que Ele espera de nós como igreja, é fazer com que eu e você possamos entender os ciclos dos nossos dias e dos nossos momentos. Sabe, quando você olha para a Bíblia, amado, amada, você vai ver que a Bíblia nos indica pessoas das quais elas são citadas porque elas entenderam os seus dias na terra. Elas são citadas de maneira diferente no calendário. Por exemplo, quando Deus fala sobre Noé, você vai ver escritas na Bíblia dizendo assim, olha, nos dias de Noé. Por que fala a respeito dos dias de Noé? Por que Noé é citado nos seus dias? Porque em meio a esses ciclos que se iniciam, que se encerram na vida de um ser humano, Noé conseguiu compreender qual era o seu papel nesse ciclo. E quais eram os dias em que ele estava enfrentando. Nós enfrentamos dias, amados. Nós enfrentamos circunstâncias, situações, nós enfrentamos principados, potestades, autoridades que dominam nas regiões celestiais. Nós enfrentamos uma série de circunstâncias e fatores lá fora, que se nós não entendermos os nossos dias, nós jamais seremos uma igreja lembrada como, olha, a igreja dos dias da comunidade. Nós precisamos ser uma igreja que discerne os dias que nós estamos vivendo. Pedro e os apóstolos estão vivendo um avivamento. E eles precisam entender os seus dias como Noé, Moisés, Elias e tantos outros homens entenderam no Antigo Testamento. Agora no início da igreja, da era cristã, no Novo Testamento, a igreja precisa entender e compreender os seus dias. E só existe uma maneira de Deus nos fazer entender os nossos dias. É quando Deus para tudo para se comunicar de maneira direta conosco. Se você voltar um pouquinho em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5 inicia falando a respeito de um casal, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles têm uma ideia de enganar o Espírito Santo. Então eles vendem uma propriedade, muitos de nós conhecemos esse texto. E aí eles fazem um acordo entre si, olha, vamos dizer para os apóstolos que nós vendemos a propriedade por um valor e o restante nós ficamos para nós. Amados, eles não precisavam ter feito isso, eles tentam então passar um mel, na boca dos apóstolos, tentando se fazer de bons samaritanos, mas na verdade o coração deles estava corrompido com a atitude. E quando eles entram em Atos capítulo 5, Ananias e Safira são julgados por aquilo que eles estão trazendo no coração. Não tinha a ver com a quantia que eles estavam ofertando, mas a maneira como eles estavam conduzindo a venda de uma propriedade para que eles pudessem ficar bem diante da igreja e se demonstrarem aqueles que fazem, aqueles que abençoam, quando na verdade a intenção era ruim. Deus tira a vida dos dois. Então Atos capítulo 5 inicia assim, Deus trazendo um juízo sobre o pecado de uma intenção do coração de um casal. Depois desse momento você vai ver que Pedro agora começa a ser manifesto diante da sociedade de uma maneira sobrenatural. E Pedro então precisa discernir todos os momentos em que ele está vivendo, porque quando Ananias e Safira são mortos dentro do templo, Pedro estava lá. E ele diz, olha, quem ensinou vocês dois a mentirem por Espírito Santo? Então Pedro está sendo usado com revelação, Pedro está sendo usado com discernimento, com autoridade, com palavra. Mas aí agora, depois de Ananias e Safira, a Bíblia diz que Pedro está caminhando pelas ruas e a sombra de Pedro começa a curar os enfermos.
Então os enfermos das regiões vizinhas, das cidades vizinhas, eles começam a ser trazidos para onde Pedro está, a fim de que, enquanto Pedro passava pelo caminho, os enfermos eram deitados no chão, e a sombra de Pedro projetada nos enfermos, à medida que Pedro ia andando, a sua sombra ia curando todo mundo ia levantando curado. Já pensou, queridos? O momento em que esse homem não está vivendo de um avivamento interno, de uma posição em que Deus está estabelecendo os seus sinais, prodígios, seus milagres. Só que acontece, amados, que quando Deus está em meio a um ciclo na sua e na minha vida, não tem a ver conosco. Não tem a ver conosco. E nós precisamos compreender, é por isso que em dados momentos da nossa caminhada cristã, Deus coloca um stand-by, Deus coloca uma vírgula, Deus tem um processo de nos parar em alguns momentos, porque senão nós começamos a nos colocar num lugar que nós nunca deveríamos estar, e nunca foi o desejo e o coração de Deus que estivéssemos. Então o que é que Deus faz? Deus diz: Pedro, sabe o que está acontecendo? Eu acho que você está inflando demais. Isso não tem a ver com o povo, tem a ver comigo e com você. Então, Pedro, eu preciso fazer algo para que você possa compreender e discernir e entender os seus dias na terra, filho. Você está tendo discernimento, revelação. Você teve até a revelação de que pessoas estão mentindo para o Espírito Santo. Já pensou o nível de revelação, amados, que Pedro está vivendo? O que ele está enfrentando? E Pedro é um homem, carne, assim como eu e você somos. Então Deus diz: Pedro, eu preciso colocar você em um lugar que eu possa trabalhar com você. Então Pedro e mais alguns apóstolos são presos. E quando eles são presos, amados, Pedro é tirado de dentro da cadeia de maneira que os guardas nem perceberam. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava lá, Deus envia um anjo à noite. E esse anjo então tira Pedro de uma maneira milagrosa, misteriosa não existe, misteriosa, de dentro da cadeia, queridos. Aí eu fico olhando: Senhor, mas onde o Senhor está trabalhando com Pedro? Porque o Senhor prendeu e tirou. E aí eu queria que você entendesse algumas coisas. Eu quero fazer um paralelo da prisão de Pedro com a prisão de Paulo, para que a gente possa discernir os nossos dias como igreja na terra. Sabe o que acontece, amados? Pedro, quando ele está na cadeia, ele sai da prisão de uma maneira assim, como um fantasma, sobrenatural. Ninguém é tocado, ninguém é ministrado por essa libertação que Pedro teve da cadeia. Ninguém. Porque Pedro sai de maneira misteriosa, ninguém vê. Já Paulo, amados, a Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos, e Paulo está na prisão cantando com Silas, Atos capítulo 16. E quando Paulo está preso, assim como Pedro, vivendo um outro momento da igreja dentro de si mesmo, Paulo havia compreendido qual que era a sua vocação e o seu chamado. E a Bíblia diz que Paulo está preso cantando com Silas, e as cadeias, elas se rompem por conta de um barulho e de um tremor de terra que houve naquele lugar. Só que Paulo, ele está com outros prisioneiros em outras celas no mesmo lugar, e muitos soldados estão cuidando de Paulo, porque Paulo era um prisioneiro importante. E quando Paulo então tem as cadeias abertas, diferente de Pedro, que foi tirado de dentro da prisão e ninguém viu, Paulo está vivendo uma experiência dentro da prisão que, quando Deus o liberta daquelas cadeias, todos ficam sabendo. Nós vemos dois tipos de pessoas, amados. Nós vemos as pessoas que não conseguiram discernir os seus dias, porque eles são tirados de dentro de uma prisão e ninguém sequer sabe que essa prisão já não existe mais na vida dessas pessoas. Mas nós estamos diante de um homem agora chamado Paulo, que quando Deus o tira da prisão, todos que estão à sua volta ficam sabendo. É o tipo de cristão que, quando Deus muda a sua realidade, todos são tocados. Todos são tocados em relação àquilo que ele está vivendo e vivenciando com Deus. E Paulo, então, naquele momento, queridos, Paulo, ele não toca só o carcereiro. A gente sempre fala sobre o carcereiro. Capítulo 16, verso 31 de Atos, diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É isso que ele fala para o carcereiro, mas não tinha a ver só com o carcereiro. Dentro daquela prisão havia muitos outros presos, haviam presos ateus lá, queridos, prisioneiros incrédulos.
Haviam prisioneiros espíritas dentro daquele lugar. Haviam muitos prisioneiros que eram idólatras. A maioria dos guardas, eles eram idólatras. Eles seguiam outros deuses. Eles estavam debaixo do Império de Roma. E Paulo está sendo agora liberto para que ele pudesse ser uma menção da voz de Deus sobre a vida de todos aqueles que estão numa prisão diferente da dele. Porque a prisão de Paulo, aos olhos humanos, ela era física. Mas a prisão das pessoas com quem convivemos, às vezes nós nem sabemos quais são. Mas eles estão tão prisioneiros quanto aqueles que estavam dentro da cadeia com Paulo. E eles eram guardas, eles estavam por lá de fora da grade, mas tão presos quanto quem estava dentro. E Paulo agora está sendo usado de uma maneira que Deus desejava alcançar toda a guarda pretoriana, todos os romanos. E quando Paulo ele é solto de uma maneira manifesta diante de todo mundo, ele ganha o coração do carcereiro, ganha o carcereiro para Jesus. O carcereiro depois deseja libertar e liberar Paulo. E Paulo diz, olha, eu não quero ser liberto. Paulo havia entendido e discernido seus dias. O carcereiro falou, como assim você não quer ser liberto? Ele falou, não, na verdade as grades se quebraram, não porque eu preciso sair deste lugar, pelo contrário, eu desejo ir diante dos magistrados e do governador, eu desejo isso. Porque eu entendi e discerni os meus dias como igreja na terra. Vocês estão querendo me colocar livres lá fora, mas que liberdade há se eu não cumprir o propósito pelo qual Deus me trouxe a essa terra? Você acha de fato que liberdade está em nós termos tudo que desejamos lá fora, queridos? A maior liberdade que existe na vida de um homem é quando ele não é mais conduzido pelas coisas que nós podemos galgar, almejar, buscar simplesmente pelas posições humanas que temos. Paulo falou assim, se vocês me colocarem lá fora, eu vou seguir sendo um prisioneiro, porque eu não sou prisioneiro de um governo A, B, C ou D, eu não sou prisioneiro de uma prisão Y ou Z, eu sou prisioneiro de Cristo. Independe para mim o lugar em que eu estou. O que vocês precisam entender, o que Deus está fazendo comigo, quebrando e abrindo as portas da prisão, é para que vocês possam de fato se dobrar ao mesmo evangelho que eu me dobrei. Cristo Jesus que morreu e ressuscitou pelas vossas vidas. Então Paulo tem uma compreensão e um discernimento dos seus dias. A amplitude do que havia no coração de Paulo ainda não havia na vida de Pedro. E é por isso que Deus tira Pedro sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, porque Pedro ainda estava intoxicado das suas amarras antigas, mesmo caminhando com Jesus e sendo seu discípulo, sendo um apóstolo. Pedro tem um monte de questionamentos que ainda não foram resolvidos dentro de si mesmo. Quando Deus dá uma visão a Pedro dizendo que Deus, ele não se importava mais com o judeu ou com o grego, mas Deus tinha todos de maneira igual, para que aquilo que Deus estava trazendo como cura e libertação sobre a terra não era só para um simples povo, mas era para todos aqueles, independente de povo, tribo, raça, língua ou nação. Deus queria alcançar a todos. E Deus está dizendo, Pedro, eu quero alcançar a todos. Pedro falou, não, eles são impuros. Pedro falou, vou te dar uma visão, Pedro. Então desce um lençol do céu. Quantos se lembram desse texto? E dentro desse lençol havia muitos tipos de animais e quadrúpedes, dos quais para os judeus eram animais impuros. E Deus está dizendo para Pedro, Pedro, mata e come. Ele falou, não vou comer nada que é impuro. E Deus falou assim, como você pode declarar impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro? Está porventura você acima daquilo que eu faço? Pedro tinha muitas questões, amados, que Deus estava tratando de maneira singular com ele. Então Deus tira Pedro de maneira misteriosa dentro de uma prisão. E depois Deus devolve Pedro para um propósito que era muito maior do que a prisão que ele estava. Deus diz, Pedro, eu estou tirando vocês daí, ninguém percebeu. Nem mesmo os guardas viram vocês saindo daí de dentro, porque eu ocultei vocês de maneira invisível diante dos olhos de todos. Mas eu quero dizer para você, ao amanhecer, Pedro, vocês devem voltar ao pátio do templo e vocês devem pregar as boas novas da vida nova que vocês estão vivendo. O que é que Deus está ministrando no coração de Pedro, que Paulo já havia entendido? Existe um propósito, amados, pelo qual Deus nos tira das prisões que nós estamos enfrentando muitas vezes. Pastor, me dá algo prático sobre isso, te dou. Por que será que Deus te tira de depressão?
Por que será que Deus te cura de uma enfermidade? Por que será que Deus te liberta das drogas, de um vício? Por que será que Deus tira você da prostituição e do adultério, da mentira, do engano? Por que será que Deus arranca essas prisões e às vezes na vida de alguns de nós é de maneira misteriosa, porque Ele faz só conosco. Não tem ninguém ao nosso lado quando Ele está fazendo. E em dados momentos Deus faz coisas no público conosco. São dois tipos de prisões, queridos. Mas quais são os propósitos, independente de como Deus está fazendo na sua vida? Qual é o propósito final nisso tudo? Paulo entendeu e está cumprindo o seu papel. Ele está entendendo. Ele está fazendo aquilo que ele foi levantado para ser e fazer. Um enviado de Deus em meio a uma sociedade que precisava ouvir a respeito do favor de Deus naquela circunstância. Mas nós somos libertos e continuamos com a nossa mente conectada às coisas antigas que vivíamos. E é por isso que nós não nos entregamos de maneira integral. Sabe por que nós não nos entregamos de maneira integral? Porque nós achamos que se um dia o pneu do carro furar e eu não tiver um step, como que eu vou rodar? Deixa eu dizer algo para você. Se não houver combustível no tanque do seu carro e o destino final de Deus para você não chegou, Ele vai sustentar o carro andando. Irmãos, estava eu, a Giovana e o Bruno Guimarães vindo de São Paulo. E eu não sou muito acostumado com as rodovias, né? Mesmo São Paulo, que é um trecho muito simples, mas eu não sou muito acostumado, não viajo muito. E eu estou vindo e nós passamos por um posto, eu falei, puxa, não abasteci. Aí dei uma olhada no tanque, aí o Bruno falou, deve chegar. Aí eu falei, legal, então faz uma pesquisa aí no Waze, qual que é o próximo posto, a quantos quilômetros o posto está? Aí ele falou, o próximo posto está a 55 quilômetros. Aí eu falei, ok. Aí, computador de bordo, eu cliquei no computador para ver quanto que o meu carro andava 17 quilômetros. E nós tínhamos o primeiro posto a 55 quilômetros. E eu falei, filho, vamos pela fé? Vamos pela fé. Então dava uma acelerada no carro, desligava o carro de desligar. Aí ligava só a chave para não travar o volante e deixava o carro. Porque eu tinha 55 para andar e meu combustível dava para 17. E eu, a Giovana e o Brunão, Deus, o Senhor está no controle de tudo. Se for do seu agrado, nós vamos chegar lá no posto. Se não for, nós vamos parar na rodovia. Segue, está tudo certo. Irmãos, é impressionante, não dá para acreditar. Parece que eu estou querendo dar uma valorizada na pregação, não estou. Eu dava uma aceleradinha no carro, tal, o carro descia, subia, descia de novo, subia, mas eu estou falando de subida, irmãos. Tipo assim, 2 km, 3 km de subida. Subia, descia, cheguei com 55 km no posto, cheguei no posto, ainda tinha combustível para a gente andar 4 quilômetros. Deixa eu dizer algo para você, largue os estepes, confie em Deus, confie em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não nos entregamos à vontade de Deus, porque nós não temos discernido os nossos dias. E como que Deus vai falar assim, olha, nos dias do Anderson, nos dias do Luiz, como disse, olha, nos dias de Isaac, nos dias de Jacó, como que Deus vai falar nos dias do Diego? Se nós não estamos dispostos a nos entregar totalmente, porque nós sempre desejamos estar seguros no step daquilo que nós convivíamos, porque a nossa mentalidade é assim. E se um dia eu precisar desse cara, e se um dia eu precisar daquela situação, e se um dia você precisar, irmão, e não puder contar com aquilo, Deus vai te dar outro meio. Porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se Ele transformou a sua vida no privado ou no público, como foi com Paulo, Ele transformou para que você seja a imagem e a semelhança dele lá fora. Você não precisa estar seguro nos bens materiais dessa vida, e nem naquilo que esses homens, segundo você e eu morremos um dia, podem proporcionar. Porque o que Deus está fazendo é algo muito maior, é muito mais elevado. Deus trouxe Pedro, só que agora Deus falou, Pedro, volta. Agora você vai voltar, Pedro, porque agora eu estou tratando na intimidade com você, mas eu não vou permitir que você viva uma vida cristã de imagem. Eu não vou permitir que você viva uma vida cristã de crente secreto.
agente secreto dentro da igreja, que ninguém sabe que você é cristão. Coloca a tua cara lá fora, Pedro. Vai para o pátio. Qual pátio, Senhor? Da prisão? Do templo. O pátio do templo era assim, queridos. Porque as sinagogas e o templo viviam lotados por conta da religião, todo mundo em busca da palavra. Ele falou, agora você vai para o meio da multidão. E sabe o que você vai fazer, velhinho? Você vai dizer para todo mundo que existe um Senhor que salva, liberta e cura. E que tirou você de uma prisão. Mas mais do que isso, Pedro, você vai escancarar os seus braços e vai dizer, olha, Deus não me tirou de uma prisão somente, mas Deus tirou a prisão que existe em mim. Porque é isso que Deus está fazendo conosco, queridos. Ele está nos mudando para sermos autênticos. Ele quer mudar a nossa visão, aonde nós estamos conectados. Eu finalizo com você, Elias. Um homem levantado por Deus, que discerniu os seus dias e os seus tempos. Foi um homem completamente fora da curva, queridos. Elias foi um cara fora da curva. Homens e mulheres na Bíblia fora da curva. Pessoas conectadas com o Evangelho, mesmo no Antigo Testamento. Já estavam conectados com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eles eram a prenúncia de tudo aquilo que haveria de vir. E conectado com Deus, Deus levanta esse homem num tempo de escassez, onde ele profetizou, não vai chover, 3 anos, hein? E parou tudo, queridos, não choveu. 3 anos e meio sem chuva. Aí a escassez vem, aí ele vai na casa de uma viúva. E chega na casa dessa mulher, Deus queria operar na vida dessa mulher. E essa mulher está apega às circunstâncias humanas à sua volta e ao seu redor. E aí ele diz para a mulher, traz um pouco d'água para mim. Ela trouxe um pouquinho d'água, ele falou, agora traz alguma coisa para comer. Aí ela falou, ixi, aí ficou difícil. A água eu até consegui repartir com você, mas eu tenho só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Não tem mais nada. Vamos comer eu e meu filho, depois nós vamos morrer. E Elias disse para aquela mulher, faz para mim primeiro. Quando Deus dá uma direção, queridos, às vezes a nossa direção nem sempre é que nós desejamos, mas é que temos que caminhar. É que temos que caminhar. Deus deu uma direção, ela falou assim, puxa. Só que essa mulher, ela traz com ela também os seus arquivos, né? No seu HD, ela tem uma série de memórias antigas. E quais são as memórias daqueles dias, queridos? Aquela mulher enfrentava 3 situações. Escassez dos seus dias, um prenúncio de medo e um prenúncio de morte. Sabe por quê? Porque havia escassez na terra. Ela já tinha consciência de que acabando aquela farinha e aquele azeite, ela ia comer e ia morrer. Porque não tinha mais o que fazer na terra. Queridos, eu não estou dizendo de você ter dinheiro para comprar, eu estou dizendo de não ter o que comprar. De não ter o que comer. Eu não estou dizendo se você vai buscar para comer, eu estou dizendo se você vai achar o que buscar para comer. É isso que essa mulher está enfrentando. Então ela falou, não, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Ao redor aqui de onde eu moro, profeta, não existe mais nada. Mais nada. Ele falou, não, faz para mim primeiro. Sabe o que Deus está fazendo com aquela mulher, querido? Está fazendo a mesma coisa que fez com Pedro. Pedro, lança a rede. E Pedro falou assim, Senhor, como que eu posso lançar a rede? Se eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. E Deus está dizendo, sabe o que acontece com você, Pedro? A sua mente, ela está sempre presa ao seu passado que deu errado. Tira a sua mente do seu passado que deu errado. Não pegou nada? Vai ficar preso nisso? Vai ficar presa nisso? A sua mente sempre vai arremeter você para aquilo que não funciona? Para a escassez, para a fome, para a morte? É isso que a sua mente cristã te leva a acreditar nos dias em que você está vivendo? É isso. E Jesus falou, para com tudo, Pedro. Receta isso aí, lança a rede, filho. Eu estou ordenando. E Elias está dizendo para aquela mulher, para tudo. Cozinha para mim, Deus está ordenando. A Bíblia diz que nunca mais faltou para ela nada. Porque a vasilha de azeite e de farinha, elas multiplicaram até não caber e não ter mais vasilhas, queridos. Qual que é o problema da nossa comunidade e da igreja dos nossos dias? É por isso que nós precisamos entender o ciclo. O problema é que nós pegamos um texto como esse e ficamos usando para falar sobre prosperidade. Muitos homens e mulheres usam o texto da viúva, da farinha e do azeite para falar assim, ó, se você trouxer, Deus vai multiplicar, se você der, Deus vai multiplicar.
Evangelho da prosperidade, queridos, esse texto não tem a ver com isso. Esse evangelho não tem a ver com isso. Deus não está falando de prosperidade tão somente. A Bíblia diz que azeite, na Bíblia, significa unção. Derrama azeite, filho. Confie em mim. Nunca vai faltar unção sobre a sua vida. Farinha significa palavra na Bíblia. Nunca vai faltar palavra na sua vida, filho. Uma palavra que vai direcionar você, que vai indicar o caminho, que vai declarar sobre o certo e o errado, que vai colocar você de pé quando você estiver abatido, que vai mudar a sua história. Agora nós vivemos dias e não discernimos os dias que estamos vivendo e não entendemos, e nós ficamos presos na prosperidade. Deus está dizendo algo além, queridos. Deus está querendo dizer que Ele quer devolver para dentro das nossas casas o azeite e a farinha, a unção e a palavra. Não foi na rua, queridos. Não foi no shopping. Não foi no trabalho que aquela mulher foi confrontada pelo profeta. A mulher foi confrontada pelo profeta dentro da sua própria casa. Pastor, os meus filhos não dão certo. Não dão, sabe por quê? Porque está faltando unção e palavra na sua casa. Porque quando tiver unção e palavra de sobra, os seus filhos darão certos. Porque a Bíblia diz, Isaías 54 diz que os nossos filhos são discípulos do Senhor e grande será a paz deles na terra. Está preocupado com os seus filhos? Farinha neles, azeite neles, unção e palavra, queridos. Está preocupado com a sua esposa? Farinha e azeite. Está preocupado com as suas finanças? Farinha e azeite. Está preocupado com a sua abstinência? Pastor, eu não consigo. Não consegue mesmo, porque a abstinência é algo orgânico, é maior do que você. Eu vivi isso na pele durante 5 anos, só eu sei o que foi quando Jesus me libertou. Para nós não é possível, mas existe uma farinha que diz assim: tudo é possível ao que crê. Porque para o nosso Deus não há impossível. Não há impossível. Está faltando azeite e farinha nas nossas vidas. Palavra e unção. Paulo entendeu os seus dias. Pedro teve que entender os seus dias. Ministério de música, eu finalizo de fato agora. Eu vou falando que finalizo para você não dormir. Já finalizei umas 3 vezes, né? Então, como você já está acostumado comigo, agora é verdade. Eu quero terminar com vocês dizendo para vocês o seguinte, irmãos. Deus está mudando a igreja e nos fazendo discernir os dias. Deus está mudando a igreja e fazendo-nos discernir os dias. Conecta em mim aqui, ó, não perde atenção não, por favor. De 10, 12 anos mais ou menos, 12 anos para cá, queridos, Deus mudou a maneira de conduzir a igreja. Deus está transicionando a igreja nos últimos 12, 11, 10 anos. A igreja, nesses últimos anos, ela tem sido trazida de volta a uma dependência total de Deus, não das estruturas. Do governo do reino e não do governo dos homens. Nesses últimos anos, Deus está transicionando a igreja, como fez com Paulo, como fez com Pedro, como fez com a mulher do azeite. E eu queria que você entendesse o seguinte: existem momentos na sua vida que você vai ser confrontado em meio a essa transformação. E você precisa tomar uma decisão de como você vai agir em meio a esse confronto. Me ajuda, pastor, te ajudo. Pedro está num barco, Jesus vem andando sobre as águas. Pedro era um pescador, queridos. Pedro andava sobre as águas todos os dias, só que em cima de um barco, quantos sabem disso? Ele andava sobre as águas. Ele era um pescador, mas em cima de uma estrutura. Houve um dia que quando Jesus vem, Jesus diz para ele: Pedro, sai do barco. Anda agora sem as estruturas. Eu quero te ensinar a andar sem as estruturas. Porque se você continuar apegado às estruturas, Pedro, você nunca vai ver o sobrenatural. Se desapegue das estruturas que você tem, para que você possa experimentar o sobrenatural. Mas Deus nos ensina um terceiro princípio. E esse é o que nos compete a discernir os nossos dias. Quando Pedro está andando sobre as águas, Pedro começa a afundar. Então ele pede ajuda e socorro para Cristo. A igreja dos nossos dias, amados, ela está aprendendo a andar sem as estruturas.
Porque de 12 anos para trás, você não conseguia ver uma igreja sem as estruturas. De uns 10, 12 anos, 13 anos para cá, você está vendo uma igreja sendo transicionada a andar sobre as águas, sem as estruturas. Porque nós temos ministrado reino e não religião. Só que deixa eu dizer para você, não adianta uma igreja andar sem as estruturas, sobre as águas, no campo do milagre, se ela não aprender a pedir socorro quando ela não está bem. Nós não podemos desaprender, queridos. Não podemos desaprender de pedir socorro. Quando as coisas não estão bem com a igreja, quando as coisas não estão bem com você, você precisa buscar socorro em Cristo. Você precisa entender que o fato de você estar andando de maneira sobrenatural sobre as águas não vai sustentar você nesse lugar por muito tempo. Jesus é tudo na igreja. E Ele quer mudar a nossa vida. Quando vocês recebem essa palavra, digam amém.